Isso aqui está caindo muito em desuso e é uma coisa muito útil que bodybuilder da década de 80 usava bastante, tá? Que são os ganchos. É verdade que depois os straps vieram, né? Tomaram um pouco da cena, vamos colocar assim, dos ganchos, e realmente ele é bastante eficiente. Mas então a gente tem opções aqui de gancho e de straps, tá? Tem gente que não se adapta tanto com os straps, bota o gancho, não tem problema nenhum. E por que essa é a dica número 10 para construir dorsais gigantes muito rapidamente? Porque justamente a pegada costuma abrir de gente que treina costas muito pesado e não está preparado para isso. Então, nosso número 10, se você está interessado nessa lista, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois isso ajuda de verdade. Mas vamos à nossa dica número 9, que é treinar as dorsais 2 vezes por semana, enquanto o restante 1 vez por semana. E por que eu vou fazer isso, Leandrão? Porque é o seguinte, você vai fazer um direcionamento recuperativo, tá? Entre aspas, isso, claro, não é um nome acadêmico e tal, mas eu espero não estar sendo julgado nesse nível, tudo pelo intuito de ajudar vocês. E nesse sentido, você vai conseguir pegar as costas e machucar elas, no bom sentido, muito, e os outros um pouco menos, e você não vai entrar num processo de overtraining, e você vai conseguir recuperar tudo, o seu corpo inteiro, e principalmente o músculo fraco que você está querendo focar, que são as dorsais. Então você vai treinar dorsais 2 vezes por semana, e o restante 1 vez por semana. Essa é a dica número 9, e a dica número 8 eu já sei uma dúvida. Como que eu divido isso durante a semana? Pessoal, o ideal é que vocês deixem pelo menos 2 dias de intervalo. Então, por exemplo, segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados, alguma coisa nesse sentido, 2 a 3 dias de intervalo. E que você coloque com sinergistas. Então, quando você treina dorsais, você exige bastante do trapézio, do bíceps. Então, você pode colocar, um dia você vai colocar com bíceps e outro dia você vai colocar, por exemplo, com trapézio. Show de bola. Assim eu deixo o estresse no mesmo dia. Porque se eu colocar dorsal num dia, bíceps no outro, trapézio no outro, dorsal de novo, vira uma salada, eu não consigo recuperar. Então, uma hora eu executo um sinergista desse, uma hora daquele, não vai dar certo. Então, você vai fazer dorsal e trapézio, dorsal e bíceps. 2 dias de intervalo, você não vai errar fazendo assim. E o nosso número 7 é justamente para você também treinar muito bem os trapézios, tá? Por quê? Porque justamente o trapézio ele é um músculo da dorsal. Então nós temos a parte superior de trapézio e aquela parte mais do miolo, que fica ali bem próximo da região escapular, das escápulas, né? Então isso tudo você vai trabalhar bastante os trapézios e de forma isolada no treinamento de dorsal. Então no treinamento de dorsal a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Você vai exigir de muitas maneiras, é verdade. Não é mesmo, Floquinhos? Falou de trapézio, você veio, o cachorro trapezudo, vem cá. Beleza, Floquinhos, muito bom. Então vocês vão treinar muito bem os trapézios, perfeito? Não esqueçam dos trapézios, que eles são um grupamento muscular que faz parte das costas. Sabe qual é o próximo da lista? O número 6 é o posterior de ombro, Floquinhos. Você sabia que o posterior de ombro, Floquinhos, a gente tem que treinar também quando a gente quer dorsais, porque os posteriores de ombro, não sei se você já percebeu, ele fica ali na região das costas, não é mesmo? Isso, tá vendo? Até ele sabe. Então eu preciso trabalhar muito bem o deltoide posterior. Então, crucifixos inversos, entre outros, é excelente. Doutor, mas as remadas não trabalham bastante do posterior de ombro? Trabalha, mas se é uma região que você tem muita dificuldade, você colocar mais posterior de ombro, show de bola. Então não esqueça de trapézio e posterior de ombro. Número 5. Eu sei que eu estou falando dorsais, mas tá vendo que está envolvendo toda a parte posterior do nosso corpo, né? Claro, do tronco. E outra parte que é envolvida ali, que às vezes a gente não trabalha tão bem em alguns exercícios, é a parte da lombar. Ah, Leandro, que feio, tá falando lombar. Fala o nome certinho, tá bom. Na anatomia, essa região lombar, onde ela fica localizada? Lombar é a porção da coluna vertebral que fica entre a região torácica e a região sacrocoquigiana, ou sacrococigiana, como alguns vão ler. E aí, lógico, tem o transverso do abdômen e os multifídeos. E aí, claro, tem o transverso do abdômen e os multífedos. E também tem o transverso do abdômen e os multífedos lombares. Essa região lombar, ela é justamente a região que vai ficar ali em cima dos glúteos. Pronto, para ficar mais fácil. Dorsal está aqui, glúteo está aqui, ela é essa parte. E essa parte, ela fibra, você pode ver de fisiculturista. Então é muito importante que você trabalhe isso.
André, stiff trabalha isso? Muito. Levantamento terra? Fantástico. Quando eu faço uma remada curvada, trabalha? Trabalha também. Mas de repente, se você tem dificuldade, você precisa de fazer uma extensão lombar, alguns exercícios específicos para essa região. Então não deixe de trabalhar a região lombar. Agora voltando para as dorsais propriamente dito, nós temos 3 regiões, tá? E você tem que trabalhar essas 3 regiões. A região número 4 da nossa lista, tá? São 3, então 4, 3, 2. É a região de espessura. Leandrão, já fez vídeo de treino de espessura de dorsal? Já. Então você tem que trabalhar número 4, espessura, número 3, fixadores de dorsal e número 2, largura. Então esses 3 itens da lista não podem deixar de fazer parte do seu treino. Não que todas as semanas e todos os treinos você tem que trabalhar largura, espessura e fixação. Não. Você pode pegar um dia e trabalhar largura e espessura, no outro espessura e fixação, e assim sucessivamente. Mas nós temos que ter largura, tá? Espessura e fixação. Essas 3 regiões que vão deixar a sua dorsal bonita de todos os ângulos que você olhar. Leandro Twin, você já fez vídeo sobre os exercícios de espessura? Já. E de largura? Já. E de fixação? Já. Então, todos os treinos estão aqui, treinos completos específicos de cada região. Posso alternar, Leandrão? Fazer um dia de espessura, um dia de largura, um dia desse? Ou a largura eu estou com mais problema, então a largura eu vou colocar todas as semanas e no seu segundo treino eu vou revezando entre espessura e fixação. Fica válido e já está aqui de graça para você no canal. E a dica número 1, essa não pode faltar, tá? Que é você trabalhar sempre lembrando, tá? Nas escápulas. As escápulas são aquelas regiões que vão ficar atrás do seu peitoral, lá nas costas. Muito bom. Essa região você tem que puxar com ela. Quando você for fazer uma remada, não é com a mão. Pensa que você quer... Esquece a mão. Pensa que a mão faz parte do cabo que você está segurando, por exemplo. E você vai puxar com a dorsal. Vai pensar em esmagar a dorsal lá atrás. Quando você tiver essa propriocepção de trabalhar puxando com a escápula, é onde você mais vai recrutar as fibras. Então, um exemplo, por exemplo, de puxada vertical. Quando você vai fazer a puxada vertical, não pense em puxar para baixo. Pensa que você quer trazer o cotovelo com o oblíquo. Você quer trazer o cotovelo com o oblíquo. Ó. A mão vai vir junto. Não precisa fazer isso aqui. Você vai pensar, cotovelo vou trazer no oblíquo. Faça uma puxada vertical assim que você vai entender o que eu quero te dizer, o quanto que você vai sentir este movimento. Então você puxar com as escápulas é fator determinante para o sucesso, para a construção das suas dorsais. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Falamos de fixação, de espessura e de largura. Beleza. Fixação, importante. Espessura, importante. Agora, largura, é difícil colocar o que é mais importante, tá? Tudo é lógico e muito relevante. Mas se você tiver umas costas que tenha muita espessura, muitos fixadores desenvolvidos, mas os que tornam ela larga não estiverem, então você vai ter uma dorsal que não vai abrir muito, isso não vai ficar tão legal. Então a largura, ela deve ser algo que você deve cuidar muito. E eu postei um vídeo aqui no canal, como eu disse, de largura, espessura e fixação. Mas eu recomendo que você comece vendo este aqui de largura. Então dá uma olhadinha nele, começa por ele para você entender como a largura é importante, os exercícios de largura, e aí depois você pula para os outros dois. Dá uma assistidinha nesse vídeo que vai valer a pena, eu garanto.